Para que o Senhor me criou, Deus? Não me leve, Senhor. Nós temos a mente de Cristo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou Solange Lima e hoje vamos estudar estes textos que estão na tela, começando pelo livro da sabedoria, Jó. Jó levou um esculacho do amigo Bildade e agora ele responde a este amigo. Jó faz uma queixa, na verdade, uma pergunta. Quem poderá discutir com o Senhor? Bildade havia dito para Jó que se ele se apresentasse ao Senhor, argumentasse com o Senhor, pedisse perdão, o Senhor teria misericórdia dele, encheria os seus lábios de sorriso. Então Jó argumenta com Bildade. Quem poderá discutir com o Senhor? Que argumentos eu teria com o Senhor? E Jó começa a questionar que ele tem falado com Deus, mas não tem obtido resposta. E neste relato, Jó faz uma poesia linda de reconhecimento ao poder do Senhor, mostrando algumas coisas que ele tem conhecimento de que Deus criou, como as estrelas, o monstro marinho, que ele tem poder de tudo, tudo está nas mãos dele, e que Jó não pode vê-lo, que o Senhor passa perto dele, mas ele não pode vê-lo. Jó está tão angustiado e aflito que ele diz que ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse de fato ouvindo a minha voz, porque ele tem me quebrado como uma tempestade, multiplica as minhas feridas sem motivo. Jó então está reforçando que ele tem consciência de que não pecou, que ele não está colhendo a consequência de seus pecados. Ele está reafirmando aqui que Deus multiplica nele feridas sem motivo. Inclusive ele diz, eu sou inocente, mas não considero a mim mesmo, eu desprezo a minha vida. E conclui, é tudo a mesma coisa. Portanto eu digo, ele destrói o correto e o ímpio. E Jó ainda reflete, ainda que eu esquecesse todas as minhas queixas, mudasse o meu semblante, como quem dizendo, me colocasse como quem está tudo bem, ainda assim sei que não serei considerado inocente. Então, já que serei condenado, por que me esforçar tanto? E esse não é o questionamento de muitos de nós? E então Jó faz um protesto contra a severidade de Deus. E ele começa dizendo, a minha vida é um tédio, eu vou extravasar a minha angústia, a minha amargura, vou fazer a minha queixa. Não me condenes. Mostra-me por que estás em disputa comigo. Jó está tentando entender o que Deus está fazendo. Por que Deus está fazendo isso? Ele pergunta, tens prazer em me oprimir? O que está acontecendo, Deus? E fala da fragilidade dele, de quanto que o corpo humano é frágil. Ele fala para o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é eterno, mas eu não. Eu tenho um corpo mortal, frágil, os dias são contados. Foi o Senhor que me fez desta forma. E agora o Senhor se volta contra mim e tenta me destruir porque o Senhor me tirou do ventre. Ah, se eu tivesse morrido e nenhum olho tivesse me visto. E ele faz um pedido ao Senhor. Minha vida é tão curta. Não podes deixar que eu me alegre pelo menos por um pouco? E mais uma vez a gente se vê em Jó. Porque antes de Jó passar por todo esse sofrimento, ele era um homem rico, próspero, com uma família maravilhosa, abençoada, um homem sábio, um homem de alta reputação na sociedade. E parece que no momento, Jó esqueceu de tudo isso, porque ele acaba de dizer para Deus, o Senhor não pode deixar que eu seja feliz por um pouco, que eu me alegre um pouco. No meio da angústia e da aflição, mesmo o homem íntegro e reto se esquece de que Deus é bom o tempo todo. Salmos. Um pedido especial do salmista. Deus, me deixe viver mais. O Senhor abreviou, me abateu e abreviou os meus dias. Então ele clama a Deus, o Senhor cujos anos se estendem de geração a geração, não me leves na metade da minha vida. Eles perecerão, mas tu permanecerás para sempre. Tu és o mesmo e os teus anos não terão fim. O salmista então conclui este salmo louvando a Deus, clamando para que Deus estenda os seus anos de vida e louvando ao Senhor. Ele quer continuar contemplando o Senhor, adorando ao Senhor e entende que Deus é eterno, o poder da morte e a vida estão nas mãos do Senhor. Então ele faz esse pedido especial. Por favor, Senhor, me deixe viver mais um pouco. 1 Coríntios.
Paulo fala que o homem natural não aceita as coisas de Deus, não aceita as coisas do Espírito, porque lhe parecem absurdas e não podem entendê-las, compreendê-las espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo em que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Se reconhece nisso? É assim a vida do cristão. Passa por louco muitas vezes. É ridicularizado porque não entendem. O cristão discerne as coisas espirituais, mas ele próprio não é compreendido. E Paulo fala aos irmãos: pois quem pode conhecer a mente do Senhor, para que entenda essas coisas? Porém nós temos a mente de Cristo. Não é maravilhoso saber disso? Nós temos a mente de Cristo, podemos discernir espiritualmente. E Paulo então puxa a orelha dos irmãos da igreja de Coríntios. Ele fala do espírito mundano que causa divisões. Fazendo uma analogia do alimento, ele diz que tem que ministrar aquelas pessoas como se estivesse ainda dando leitinho, porque eles não têm maturidade espiritual para compreender a verdade de Deus. Diz que tem muito mais para ensinar, mas que não é possível, porque eles não estão prontos para isso. E Paulo conclui isso pelos frutos, pelo resultado que ele está vendo, pelas informações que chegaram a ele. E reforça mais uma vez, porque quando alguém diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, que ele chama de Cefas, que era o outro nome de Pedro, você não está agindo segundo o padrão humano? Puramente humano, ele ressalta. E quem é Paulo? Quem é Apolo, senão servos de Deus, por meio de quem vocês creram, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito e cada um receberá a sua justa medida. Segundo a graça que Deus me deu, eu lancei os alicerces, como um sábio construtor, e o outro constrói sobre ele. Mas, alerta Paulo, cada um veja como constrói. Ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois naquele dia vai ser revelado, vai passar pelo fogo, e será testada a obra de cada um. E se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Mas se a obra queimar, ele sofrerá prejuízo. Mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Paulo está falando do galardão, ou seja, as obras vão passar pelo fogo. E aqui queimar como palha vai ser prejuízo. Aqui permanecer vai receber um galardão. Mas não tem nada a ver com salvação. Quem já está salvo, ainda que a obra venha a queimar como palha, apenas não receberá o galardão. É como ter trabalhado bastante aqui, mas não receber a recompensa. Portanto, ninguém se glorie nos homens. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Então, o conselho de Paulo é: sigam a Deus, esqueçam do homem. O homem não tem nada para dar, a sabedoria não vem do homem, tudo está em Deus, tudo vem de Deus, tudo pertence a vocês porque Deus deu, não foi o homem que deu nada a vocês. E lembre-se que um planta, outro rega, outro colhe, mas quem acrescenta, quem faz crescer é Deus. Com isso, Paulo orienta os seus irmãos a olharem para Deus, dependerem de Deus, não se ensoberbecerem nem darem honra ao homem, a glória ao homem. A glória é de Deus. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.